meus queridos irmãos, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Você está no canal Rascunho DVD. Nesta oportunidade, nós estaremos cooperando, gravando um vídeo dos comentários da lição de número 12, lição da classe dos jovens. Nós estamos estudando nesse segundo trimestre sobre os Salmos, e nesta oportunidade, lição de número 12, estaremos estudando Quanto Amo a Tua Palavra é o título, onde também estaremos comemorando 112 anos da nossa denominação, da nossa igreja, da Assembleia de Deus, da qual faço parte. Eu, minha família, meus filhos nasceram na igreja, minha esposa também. Eu aceitei Jesus no ano de 87, dia 26 de fevereiro de 87, em uma fazenda chamada Fazenda Cocão, Fazenda Vergonha, o nome da região, na cidade de Venceslau Guimarães, no município, aliás, de Venceslau Guimarães, cidade que eu sou oriundo, de onde eu sou natural. E nós estaremos nessa oportunidade comemorando 112 anos da nossa igreja, nossa Assembleia de Deus. Muitos movimentos que existem aí saíram da Assembleia de Deus. Muitos que hoje dizem que são presidentes em outras denominações saíram da Assembleia de Deus. Não tem o que fazer, ok? E assim sucessivamente. Sou feliz, grato a Deus, congrego em São Paulo. Meu pastor é o pastor José Wellington Costa Júnior, meu pastor presidente aqui da convenção da Confradesp é o pastor José Wellington Bezerra da Costa, nosso decano, já aí com mais de 60 anos de ministério, Quem não conhece o pastor José Wellington, Vai aqui minhas considerações, meu respeito aos meus pastores, E assim sucessivamente. O pastor Wellington Júnior é um dos pastores, já trabalhei com vários pastores, mas ele é o mais fácil, mais flexível para se trabalhar, deixa a gente fazer o trabalho, não deixa pecar, mas deixa fazer o trabalho. Então é um pastor, homem de Deus, toda vez que precisei falar com ele, ele nunca se eximiu, sempre esteve à disposição para me atender a quem de direito. E acredito que é a fala de todos os companheiros de ministério. Deus abençoe a todos. Vamos aqui para a nossa aula, inclusive nosso pastor José Bezerra da Costa, ele é amante da escola bíblica dominical, está sempre na escola bíblica dominical. O nosso pastor também, pastor Wellington Júnior, de igual modo, a sua família todinha é envolvida com a igreja, envolvida com o ministério, Deus abençoe a todos os nossos líderes, E a nós outros que estamos aqui. Nós, nessa oportunidade, estaremos explorando, trabalhando a questão do Salmo 119. O Salmo 119, ele trabalha a singularidade da palavra de Deus. Salmo 1, Salmo 19, e o Salmo 119, ele é o mais longo salmo da Bíblia, Temos conhecimento disso. E ele não fala de dor, ele não fala de Jerusalém, ele não fala de outra coisa senão da exaltação à sacrossanta palavra de Deus. Então, o salmista, a tradição sempre atribui esse salmo a Davi, E o Salmo 119 é um gigante entre os salmos, Ele é uma estrela da magnitude dos firmamentos dos salmos. Assim definia Spurgeon, Não temos aí salmo nenhum informação sobre Davi, sobre Salomão, sobre Moisés, sobre Arão, sobre o Egito, sobre a peregrinação pelo deserto, nada sobre Jerusalém, sobre Monte Sião, sobre Efratá, sobre o templo, sobre o altar, sobre o sacerdote, sobre os povos, o povo, e ele consiste na santa fusão aí da alma devota em comunhão com Deus e a sua palavra, Ele canta, é um ciclo que ele canta atribuindo tudo à palavra de Deus. Então, é o mais extenso, o mais bem elaborado dos salmos sapienciais, O salmo segue a ordem alfabética dos salmos, do hebraico, Nós podemos ver aqui nos salmos
Se o Salmo 119, vamos abrir aqui, ele segue as letras hebraicas, né? Então, ele está dividido aí em 8 estrofes, né? Esse cântico do Salmo 119 está dividido em 8 estrofes. Então, ele começa trabalhando sobre toda a lei do alfabeto grego, ou as letras do alfabeto grego, ok? Ele tem 22 estrofes, né? Não é 8 não, são 8 versículos, cada estrofe desse tem 8 versículos, né? Ele é dividido assim, são particularidades desse salmo. Em cada um desses versículos, cada estrofe começa com a letra hebraica, né? Que a encabeça, né? E nós vamos ver que a estrutura poética dos salmos fazia parte do cântico como fosse mais fácil memorizar o acróstico desse salmo, né? O Salmo 119 foi chamado de alfabeto de ouro, tem sido chamado de alfabeto de ouro da Bíblia. Além de ser extenso, ele traz todo o bojo de apoio contextualizado da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Embora o nome do escritor ele não é mencionado, mas todos os estudiosos, a tradição atribui a Davi, né? O Salmo 119, Spurgeon dizia que era o espólio de Davi, né? O autor, não muito aleivoso, inimigos, eles falam sobre também os desprezos, fala dos perversos, no capítulo 140, no versículo 141, fala daqueles que perseguem, fala dos que desejavam destruí-lo. O salmista se refere a esses elementos como malditos e soberbos, né? O escritor, ele é insultado por ele, né? Então ele sofre terrivelmente com falsas acusações. Isso ele vai citando nos seus textos, né? E assim sucessivamente. Então o Salmo desenvolve plenamente e conclui com o Salmo 1, né? A iniciativa do Salmo 19. Então o Salmo 1 ele fala sobre o prazer que devemos ter na lei de Deus. O Salmo 19 aborda a excelência da palavra de Deus, e o Salmo 119, por sua vez, ele é usado 8 expressões diferentes sobre a palavra de Deus. Que expressão que usa? Lei, testemunho, preceitos, decretos, mandamentos, juízos, palavras e promessa, né? É composto por 3 canções, 3 coisas aqui: orações, louvores e declarações, e orações a Deus. Então, orações, louvores e declarações. A oração, louvor a Deus, as declarações sobre Deus, né? Cada versículo contém um louvor à palavra de Deus, um louvor à Bíblia, e por qualquer qualidade superior dela, né? Então é uma declaração de Davi ao seu afeto inabalável pela palavra, né? Pela palavra de Deus, pelos oráculos de Deus, né? Uma declaração que Davi faz, né? Uma oração, ele pedindo misericórdia e graça para que se colocasse de conformidade com a palavra. Eu acredito que todos nós devemos buscar a Deus assim, pedindo graça e misericórdia para que andemos e sejamos conforme a palavra, né? Nós vamos ver que a palavra de Deus, o Salmo fala que a palavra de Deus realiza vários ministérios, né? Maravilhoso na vida do cristão que se dedica a ela. Ele também, ela nos mantém puro, nos dá alegria, nos guia, estabelece nossos valores. A palavra de Deus nos ajuda a orar com eficácia, nos dá esperança, é a liberdade. O amor à palavra fará com que tenhamos melhores amigos, nos ajudará a descobrir, a cumprir os propósitos de Deus, nos fortalecerá para testemunhar. Tudo isso é feito pela palavra. Quando acreditamos estar no fim da linha, a palavra nos reanima, né? Se tivermos prazer na palavra, se depreendermos com ela e se guardar no coração como um tesouro, e lhe obedecermos, o Senhor trabalhará em nós. É assim que o salmista trabalha por nosso intermédio, né? O Senhor trabalhará em nós, e nós conosco e por nosso intermédio, a fim de realizar grandes coisas para a sua glória, né? Então o Salmo, nós vamos dar uma esmiuçada sobre esses salmos, né? Nessas estrofes, começa com cada letra hebraica, Aleph, né? Por exemplo, começa com Aleph. Então,
de 8 versículos, os 8 primeiros versículos introduz o tom do poema. O mesmo autor diz que o cerne da estrofe é a oração, o louvor, a promessa, é endereçar diretamente a Deus, né? Spurgeon diz que nesses versículos, os peregrinos espirituais, seu caráter é irrepreensível. O caminho é a lei do Senhor, o seu progresso, e quem anda neles é sua felicidade, de quem anda e é bem-aventurado. Então, nós vamos observar que a Bíblia destaca nos Salmos, né? Primeiro, quem anda na lei de Deus é de ser protegido do pecado. Salmo 119, versículo 1, né? Então, esse primeiro versículo não é apenas um prefácio. Todo o Salmo, mas também pode ser considerado o texto pelo qual tratamos sobre todo o contexto, todo o resto, não? Então, podemos ser irrepreensíveis no caminho do Senhor se andarmos na lei do Senhor. Então, porém, nós vamos ver que ser irresistível não significa ser impecável, mas sim cultivar sinceridade, integridade e uma devoção verdadeira a Deus. O Salmo nos chama para isso. A fidelidade não está nos banquetes do mundo, mas na obediência à palavra de Deus, né? Então, os versículos primeiros falam dos peregrinos espirituais, o seu caráter é irrepreensível. O lei do Senhor, então, o progresso daqueles que andam na palavra, a felicidade daqueles que vivem e são bem-aventurados pela palavra. Nós vamos ver também, guardar a prescrição divina é fonte de felicidade. Quem guarda a palavra é fonte de felicidade. Não ser felizes os que praticam iniquidade, mas aquele que guarda as prescrições divinas, pois quando guardamos, somos guardados por elas, né? Nós vamos ver que as Escrituras são reverenciadas por serem declarações de Deus, se procurarmos Deus não apenas no livro por si só. Então nós vamos ver aqui o que busca o próprio Deus, onde busca suas prescrições, como buscam de todo o coração. Então nós vamos ver que essa dupla bênção de guardar as prescrições de Deus e buscar ao Senhor, ela está inserida, intrínseca dentro do texto, né? E nós vamos ver que quem cumpre o mandamento quem cumprir os mandamentos é ordenança divina. Então, o cumprir o mandamento é uma ordem de Deus. Nós vamos ver também que observar os preceitos divinos deve ser motivo de oração. Precisamos da ajuda divina para firmarmos nossos passos, pois só assim podemos observar os seus preceitos, né? Nenhum de nós consegue ficar de pé escorado no bordão da autoconfiança. Nenhum de nós conseguimos ficar de pé escorado no bordão da autoconfiança. O salmista está aqui ansioso para obedecer, pois se trata de uma nobre inspiração. Não há nada mais sublime do que o desejo de fazer isso, exceto realmente de fazê-lo, né? Nós vamos observar que a coragem é o fruto da observação dos mandamentos, capítulo 119, versículo número 6. Então, a desobediência produz a vergonha, a derrota, mas a observância do mandamento de Deus é fonte de coragem. Nossos primeiros pais conheceram a vergonha até que caíram em pecado. A vergonha jamais os deixou até que Deus os cobriu com uma túnica de peles, né? Ou seja, nós sempre teremos motivo de vergonha até que nosso pecado seja coberto pelo sangue de Jesus, né? Outro ponto importante é que a aprendizagem da palavra produz gratidão. Quem aprende a palavra aprende a ser grato também. Aprendizado dos retos e justos é divino motivo, é um divino motivo sincero e profunda gratidão, né? Outro ponto importante é que o aprendizado da palavra leva a solene resolução. Quem aprende nunca se acomoda, ou seja, quem quer aprender sempre mais, por isso vive na dependência do amparo divino, né? Esse texto realmente é um apelo para o auxílio, é uma confissão de que sem aprender Deus e sem o seu auxílio, seus decretos não podem ser guardados, né? O texto fala para nós guardarmos, purificarmos, somos purificados pela palavra. Então o salmista começa
A segunda parte aqui, já os próximos 8 versículos, do versículo 9 a 16, ele sai falando sobre a letra Beit, né? E nesta sessão o escritor aponta a palavra como um instrumento para a nossa santificação. Notem que são 22 estrofes, né? E esses estrofes são divididos em 8 versículos. Esses 22 estrofes é apontado pelas letras do alfabeto, como eu já disse, só para lembrar, ok? Então, nessa sessão, do versículo 9 até 16, o escritor aponta a palavra como um instrumento para a nossa santificação, mas que precisamos fazer o que precisamos fazer para ter uma vida pura, né? Em primeiro lugar, observar a palavra, né? Diante de muitas das variedades das tensões da vida, pelas quais um jovem passa, a única maneira de guardar puro o seu caminho é observando segundo a palavra de Deus. Salmo 119, verso 9. Nós vamos ver também que fugir dos mandamentos divinos. Não fugir dos mandamentos divinos. O autor do Salmo busca em oração, rogando fervorosamente para que Deus não o deixe fugir dos mandamentos divinos, uma vez que se desviar da palavra é entrar no caminho escorregadio do pecado. Desviar da palavra é entrar no caminho escorregadio da palavra. E quantos ao redor de nós não temos que escorregou, né, a palavra? E hoje com as redes sociais, as pessoas, além de escorregar na palavra, faz questão de esboçar isso, né? Colocam-se lá nas suas vaidades, mostrando: eu estou realmente em desgraça, eu estou realmente em pecado, né? Sem mesmo confessar, mas se expõe achando que está triunfando. Pelo contrário, está sendo triturado pelo pecado e pela malignidade dessa praga chamada pecado, né? Nós vamos ver que guardar a palavra de Deus, nós somos recomendados a guardar. O texto nos ensina que guardar a palavra é a melhor coisa. Guardar a palavra no melhor lugar. Qual é o melhor lugar? No coração, com o propósito de não pecar. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Outro ponto é aprender os preceitos divinos. Versículo de número 12. A adoração prepara o caminho para o aprendizado dos preceitos divinos, de modo que quanto mais crescemos em conhecimento, mais crescemos na graça. É assim que a palavra de Deus trabalha. Todos que crescem em conhecimento não pode ser capenga, tem que trabalhar, tem que crescer na graça também, né? Porque quem te leva ao conhecimento da palavra é exatamente motivado pelo Espírito de Deus, que te leva pelos caminhos da graça. Glória a Deus, né? Outro ponto de partida é que nós somos convocados a proclamar os juízos da boca de Deus. O salmista não apenas observa, guarda e aprende, mas também proclama as verdades. Então a palavra de Deus não pode ser retida para nós, porquanto o que nós recebemos precisamos também ensinar. Outro ponto importante é que o salmista fala de regozijo, no versículo 14. Regozija-se nos testemunhos divinos. Davi jamais havia declarado que a palavra é melhor do que muito ouro pendurado, né? No Salmos 19 ele já tinha dito isso, Salmo 19, verso 10. Agora ele diz que com alegria na palavra é maior do que muitas riquezas. Quando as riquezas podem ser boas para muitas coisas, mas os testemunhos divinos são ainda melhores, né? As riquezas são desejáveis, mas o testemunho de Deus ainda são mais desejáveis. Como as riquezas podemos fazer o bem, mas o testemunho de Deus quem opera em nós é bem maior. Bendito seja Deus. Outro ponto de partida interessante é que o salmista nos convoca no verso 15 a meditar nos preceitos divinos, não é? Ele, no versículo 16, ele nos convoca a ter prazer nos preceitos divinos, não é? Nós vamos observar que a palavra de Deus diz que é uma fonte. O salmista diz que a palavra de Deus é uma fonte de vida, uma fonte de visão, uma fonte de orientação. Isso no verso 17, no verso 18, no verso 19, não é? Uma fonte de aspiração. Então esse tipo de amor pela palavra de Deus é uma marca de piedade das mais profundas possíveis, né? Nós vamos observar que o salmista nos chama para uma súplica piedosa. Ele também nos convoca no versículo 18 para os olhos desvendados. Nossos olhos espirituais precisam estar abertos
pela iluminação, a fim de contemplarmos as maravilhas da lei de Deus. Notemos, em poucas palavras, o quanto é importante esse salmo, né? Nós vamos observar que o texto nos aponta que a compreensão das Escrituras vai muito além da mera capacidade intelectual, pois as coisas de Deus se discernem espiritualmente, né? Nós encontramos aqui a tristeza do cego desvenda os meus olhos, a convicção do cego para que eu contemple, e a sabedoria do cego para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Então o salmista admite que o erro está nos olhos e não na palavra de Deus. A oração do cego desvenda os teus olhos. Ele reconhece que não consegue abri-los. A expectativa do cego, por exemplo, é para que eu contemple. Esta é a feliz expectativa de Jó, que ele diz: vê-lo-ei por mim mesmo, mas os meus olhos não outros o verão. Jó 19, 27. Veja que é muito interessante, é muito importante. Não é devocional, é uma doutrina, né? É uma doutrina, né? Então, outro ponto de partida, outro ponto importante é que o pedido do peregrino, o salmista se vê como um forasteiro, um peregrino na terra sem pouso certo. Isso suplica a Deus, ele suplica a Deus para não esconder dele o seu juízo, né? O comentarista Alan Harman, ele diz que ele é o estrangeiro na terra e faz duas coisas. Primeiro, o salmista, ele identifica o salmo com o seu povo e experimenta o que significa ser estrangeiro exilado no Egito, ou seja, ou na Babilônia. Então, no segundo ponto, ele pressupõe que ele tem um lar ideal aqui na terra, mas não é um cidadão. Esse pertence a outros reinos desse mundo. No Novo Testamento desenvolve isso ainda, mas Pedro vai trabalhar isso, apontando que nós somos estrangeiros e peregrinos. 1 Pedro capítulo 2, versículo de número 9, Filipenses capítulo 3, versículo 20. Outro ponto importante é que a alma é anelante. A alma anelante. Eis que a súplica da alma suspira pela palavra. Então ela anela pela palavra. Ela anseia pela palavra. Tem um anseio incessante pelo juízo divino. Então o salmista desejava incessantemente conhecer o conteúdo da palavra, alimentar-se da palavra e sentir a força da palavra. Outro ponto de partida é que a posição dos soberbos. E aqui vem o castigo dos soberbos, né? Nós vamos ver que pela primeira vez no Salmo há uma referência à tribulação que tem atingido o salmista por causa de suas atitudes com a palavra. Ou seja, a alma anelante do salmista, pela palavra de Deus, se contrapõe aos soberbos e malditos. Eles se desviam dela, contra os quais o Senhor lança o seu juízo. Então o escritor, ele aponta o alvo da maledicência dos príncipes, né? E reafirma seu testemunho. Nós vamos ver também que a palavra de Deus é fonte de excelso prazer. Nós vamos ver, o salmista trabalha dentro dessa proposta, né? E dentro de um reavivamento, de um reavivamento de restauração, reavivamento de proteção, reavivamento de inspiração, reavivamento e consolo, reavivamento e obediência, reavivamento e aflição. O salmista ainda fala reavivamento e oração, reavivamento e libertação, reavivamento e misericórdia, reavivamento e amor à palavra. No Salmo 119, 159, ele trabalha isso. Aí fala que segundo a bondade do Senhor. Então são feitas aqui essas digressões, né? Digressões nós vamos ver agora, encontrar nos 25 versículos 8 verdades que são identificadas nessas estrofes. Primeiro, no versículo 25, a palavra é a fonte do reavivamento. Segundo, o socorro em tempo oportuno. Terceiro, é a mente cativa da palavra. Quarto, o consolo pela palavra. Quinto, a necessidade da palavra. Sexto, nós vamos ver a decisão da palavra, o apego pela palavra, o compromisso com a palavra, e assim sucessivamente. A fé nos livra do confinamento dos tramas do inimigo e nos liberta das frustrações de um lugar mais amplo. O salmista sai do pó, que estava caído, no versículo 25, e passou a correr livremente pelos caminhos
do Senhor. Esse é o Salmo 119, que temos aqui um aprendizado interessantíssimo, né? Então convido os jovens para trabalhar isso, se bem que a nossa lição ela está limitada aqui no Salmo 119, no versículo 97 a 109, não é? Mas o aprendizado pela palavra é interessante, e com razão o Warren Wiersbe diz assim, que o bom começo deveria resultar em um bom final, mas nem sempre é o caso. Por exemplo, Ló, Salomão, Saul, Aitofel e os demais começaram bem, mas terminaram a vida de maneira trágica. O salmista desejava terminar bem, mas isso lhe era consequência de viver bem, né? Então nós vamos ver que a direção que Deus nos dá pela palavra, os mandamentos de Deus têm uma vereda, ou seja, é nesse caminho que deve andar, e nos convida também a andar, né? Outro ponto de partida, outro ponto interessante é que a palavra vivifica os nossos corações. Quando o coração do homem é uma guerra civil ambulante, né? Suas forças antagônicas disputam sua devoção, a carne milita contra o espírito. Então o salmista pede a Deus para que inclinar o seu coração à palavra, não cobiçar, né? Para desviar os seus olhos da vaidade, né? E ele pede que o Senhor vivifique o seu caminho. Outro ponto importante é que o temor segundo a palavra, né? Então nós vamos ver alguns tipos de temor aqui: temor do homem, pelo qual somos levados a fazer o mal, né? O temor de servil, pelo qual somos levados a evitar o pecado somente pelo temor do inferno. O temor inicial, pelo qual em que evitamos o pecado, principalmente pelo temor do inferno, mas também parcialmente pelo amor de Deus. E o temor filial, em que temos medo de desobedecer a Deus unicamente pelo amor que temos, né? E assim sucessivamente. Nós vamos ver que o salmista convoca-nos também para ter anseio pela palavra. Davi conclui apontando aqui, dizendo que vivifica por sua justiça, uma vez que tem suspirado pelos seus preceitos. A palavra de Deus é mais preciosa do que ouro e mais saborosa do que o mel. Ela é leite para os infantes e alimento sólido para os adultos. Infantes são os pequenos, as crianças, os infantis, né? E assim sucessivamente. Então, a palavra ela é apropriada, a palavra é confiada, a palavra ela é obedecida, a palavra é procurada, a palavra é proclamada, a palavra é amada. Isso tudo é a palavra de Deus. Em meio às dificuldades e aflições, nós vamos ver que Deus se lembra do seu povo por meio da palavra. O salmo vive pelas promessas de Deus e ele roga ao Senhor isso. Nós vamos ver que o povo de Deus se lembra da palavra. O povo de Deus deve se lembrar da palavra. O povo de Deus se lembra do nome de Deus. O povo de Deus, ele tem herança, né? O povo de Deus, ele tem herança. Ele vive pela herança, tem a graça, né? Tem os laços. Nós vamos ver que os laços dos perversos são quebrados. Os perversos são os que estão ao nosso redor como um cipoal, né? Que tenta prender-nos, né? Então a palavra de Deus, além de trabalhar, laçar os perversos, ela nos dá gratidão, é a nossa companhia, ela apresenta a bondade do nosso Deus, de Deus o Todo-Poderoso. Então a palavra de Deus é a bondade do Mestre, é a pedagogia da aflição, né? E nós vamos ver que é o trama. Davi aponta que os soberbos tramam mentira e não se cansa de fazer o mal, mas a palavra de Deus quebra tudo isso, né? Em quarto lugar, nós vamos observar que o propósito da aflição. Qual é o propósito da aflição? Salmo 70, Salmo 109, versículo 71, ele fala sobre isso. O alvo e o valor da lei, né? E o salmista, ele continua, né? Quando ele aponta aqui, que ele aponta 3 destaques. Aprendemos sobre nós mesmos, por meio da palavra, no Salmo 119, verso 73. Aprendemos a ser uma bênção para os outros e também aprendemos que em nossas aflições recebemos o melhor de Deus, né? Então, o autor do afligido foi afligido por Deus, oprimido injustamente pelo soberbo, por isso ele precisou de consolo e das misericórdias de Deus para não ser envergonhado, né? Nós vamos observar que
a resposta do salmista enquanto esperava pelo Senhor, se julgasse seus inimigos e o livrasse da perseguição e dos perigos, né? E assim sucessivamente. Dentro desse contexto, nós vamos observar que a palavra de Deus, ela é soberana em todos os seus contextos, em toda a sua razão. Nós vamos ver que a palavra de Deus nos torna mais sábio do que os nossos inimigos, que é o que está na nossa lição. A palavra de Deus nos dá um conhecimento do que é de todos os nossos mestres, um conhecimento maior do que de todos os nossos mestres. A palavra de Deus, ela faz com que tenhamos mais entendimentos do que os idosos. A palavra de Deus, ela tem um lugar específico, nos nossos lábios. Primeiro, nós vamos observar que a palavra de Deus, ela nos aponta algumas influências da nossa vida. Em primeiro lugar, ela aponta para os pés. Em segundo lugar, ela aponta para os lábios. Em terceiro lugar, aponta para a memória. Em quarto lugar, ela aponta para o nosso coração. Os pés, eles apontam para as áreas as quais as palavras de Deus exercem influência, não é? Então, ela combina com duas imagens bíblicas aí conhecidas, vida e caminho, não é? Quando fala dos pés, não é? Quando fala da luz, não é? Quando fala dos nossos lábios, aponta para as lâmpadas, né? Mas também a base do nosso compromisso com Deus. E assim, sucessivamente. Esta é a palavra que o salmista Davi, de forma brilhante, aponta aqui para nós outros, né? Interessantíssimo. Nós vamos ver que Deus protege o seu povo, Deus ampara o seu povo, Deus rejeita os ímpios, né? Tudo isso por meio da sua palavra. Que Deus em Cristo nos abençoe, que o Espírito de Deus continue falando de forma toda especial nos nossos corações. Canal Rascunho DVD, ensinando para transformar vidas. Um abraço a todos e parabéns para a nossa Assembleia de Deus. Deus abençoe no nome de Jesus.